Bom dia, boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo, como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus, estou-me bem. Esta noite é uma noite especial, passei acordado, vigiando, mas estou bem, graças a Deus. Quero agradecer a vocês pelo apoio que vocês têm me dado, quero agradecer pela mensagem, pela companhia. São verdadeiros companheiros que eu tenho, verdadeiros amigos, irmãos, pessoas verdadeiras. Que Deus os abençoe. Não serve orar, Senhor, por vocês. As pessoas que têm meu zap, ou que querem ter, só mandar uma mensagem pedindo que eu estarei orando para quem precisar. Ontem uma irmã pediu uma oração, o filho dela que tem problema de saúde. E eu estou aqui para isso. Vamos começar o vídeo assim. Pai, obrigado por mais um dia, obrigado pela tua graça, pela tua presença, pela tua misericórdia. Nos ajuda, Pai, a nos fortalecer cada dia mais na tua presença. Obrigado, Senhor Deus Santo, que não desiste de nós pecadores, Pai. Perdoa meus pecados, minhas faltas, minhas transgressões, por mau pensamento e ignorância. Que eu fiz que eu posso fazer com o pecador, Senhor, perdoa-me, Pai. Sou parte do pecador, perdoa da minha casa, Pai. Eu tenho entristecido teu Espírito, Pai, com as nossas falhas, Pai. Pai, fala conosco hoje no Evangelho de Mateus, capítulo 46, versículo 46 e 41. Fala também no livro de Eclesiastes, capítulo 12. Siga para exaltação, para consolo, para educação. Seja feita a vontade do Senhor e não o que o teu Espírito tem a falar e não confirma. Seja para agora o teu santo nome, amém. Irmão, o livro do Evangelho de Mateus, capítulo 46, versículo 41, fala assim: vigiai e orai, para que não entrei em tentação. Na verdade, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Esse é Mateus 26, capítulo 41. Essa palavra que o Senhor deixou para nós, para vigiar e orar, foi quando Jesus subiu ali no monte da transfiguração para orar, porque ele estava angustiado. Ele levou os apóstolos para estar ali com ele, orando, vigiando. E Jesus foi a primeira vez, falou as palavras, e ali ele voltou e estava dormindo. Jesus desperta ele novamente, vai e ora com a mesma palavra. Jesus nos ensinando que não precisa muita palavra para mover a mão de Deus. É só um coração quebrantado e uma palavra de verdade. E quando ele volta para dizer, eles estão dormindo. Eles estavam cansados. Jesus sabia. Jesus era 100% homem, 100% carne. Então, o espírito dele está sempre preparado. Agora está preparando a carne, preparando a carne para as dores que ela ia sentir, através do Espírito de Deus que estava nele. Mostrando, falando para o Senhor do medo que estava. Falando, Senhor, se for preciso, passa de mim esse caso, ou essa dor, ou esse sofrimento. Mas esse é o Jesus carne falando, se for preciso, passa de mim esse caso. Ele estava com medo, ele sentia dores. Mas não sei o que eu quero, não sei a minha vontade, mas a tua. Aí você, quando fala, nem não faça a minha vontade, mas a tua, é o Jesus Espírito. Então aí a carne, a fraqueza da carne, combatendo com o Espírito forte, o Espírito de Jesus, o Espírito de transformação, o Espírito de amor, o Espírito de misericórdia. Então ele volta, e pela terceira vez eles estão dormindo. Ele fala, vocês não puderam vigiar nem um minuto comigo, vigiai e orai, porque a carne é fraca. Vigiai e orai para não entrar em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então Jesus está nos ensinando que o nosso espírito sempre está pronto, está preparado, mas a nossa carne é fraca. O que nos leva, nos conduz às tentações, a afastar do Senhor, a pecar,
é a nossa carne. É o combate que nós temos 24 horas do dia de nossa vida. Combate da carne contra o espírito. Então nós temos que vigiar, viver em oração, vigiando o que a gente fala, o que a gente olha, o que a gente escuta, para a gente não cair na tentação da carne. Aquela tentação que muitas vezes faz a gente fraquejar e afastar do Senhor. É o que ele manda a gente. Vigia, ore, busque, vigiar. É você procurar entender o que é bom e o que não é bom para o teu espírito. O que agrada e o que não desagrada a Deus. Oração é pedir força para afastar todo o mal do teu caminho, nosso caminho. É pedir a Deus força para que nós saibamos rejeitar o bem, o mal e aceitar o bem. É força, pedir força. E Deus está no céu ouvindo a tua oração. A resposta vem no tempo dele, na hora dele. Se você quer força, ele dá a força, ele é a força. Ele te ajuda a vigiar. Esse é o Evangelho de Mateus capítulo 26, versículo 41. Vamos agora para o livro de Eclesiastes, capítulo 12. Hoje nós estamos fechando o livro de Eclesiastes. Agora, quando vier o livro de Eclesiastes, vamos passar os livros que estão faltando fechar. Hoje nós fechamos o Eclesiastes. Diz assim: a mocidade deve preparar-se para a velhice e para a morte. Muitas vezes nós levamos uma vida ativa, uma vida sem vigilância. Muitas vezes nós não nos preparamos para a nossa velhice. Então você que é novo, você que é jovem, que é adolescente, deve se preparar para a velhice. Vem tempos difíceis na nossa vida. E devemos preparar também para a morte. Para quando nós dormimos, a nossa morte da carne. Preparar como na juventude, cuidar da saúde, procurar ajuda médica, vigiar o que a gente coloca na nossa boca, no nosso corpo, para que nós não venhamos adoecer. Quantas pessoas não vigiou e hoje levam uma vida sedentária, uma enfermidade, dor em toda a parte do corpo, porque não vigiou, não cuidou da saúde. O nosso médico é Deus, irmão. Mas ele deixou o homem também para nos atender. Então, cuide da tua saúde, cuide do teu corpo, que a velhice vem. Você não sabe quando ela virá. Irmão, eu sou contra o negócio do que eu fiz. Eu não vou falar do que eu fiz. É do que Deus fez na minha vida. Até o dia do meu acidente, 51 anos de idade, eu não sentia dor no corpo, não sentia cansaço. Zombei muitas vezes do meu pai, do meu irmão mais velho, do meu primo, quando eles falavam do cansaço. Hoje eu entendo que o cansaço do meu pai era o cansaço da alma, não era do corpo. Quando a nossa alma ela está cansada, o corpo sente a dor. Meu pai, meu irmão, talvez nem ele sabia, eu senti o cansaço da carne. Eu não senti, né? Eu fazia o mesmo trabalho que ele, mas não senti. Porque, sabe por quê? Eu era toda a vida, eu fui uma pessoa brincalhona, alegre, não me preocupava com nada. Mas é como meu pai e a mãe falavam, você leva uma vida assim, de brincadeira. Mas meu pai sempre falou para mim, minha mãe, você é o mais preocupado de nós. Você está querendo fugir das coisas que você sente. Eu creio que é isso, irmão. Mas graças a Deus, mesmo de força, eu cheguei até aqui. Irmão, se eu falar, eu não cuidei da minha saúde. Hoje, meditando no livro de Eclesiastes, agora, que essa leitura eu vou fazer mais tarde, eu lembro, eu não cuidei. Eu não procurei médico.
não ia em médico, mas né, eu não era cristão. Eu não sabia que Deus era o médico, não sabia não. Eu era ignorante, irmão. Eu era cego. Mas hoje eu vejo o tanto que Deus foi maravilhoso na minha vida. Me sentou até 2005 sem os médicos. Eu sei, hoje eu vejo que ele estava me medicando, ele estava me dando remédio certo. Teve uma época que eu fui maldoso, presunçoso. Uma coisa eu creio, eu nunca fui avarento. Mas eu sempre sob o cuidado que Deus me deu. Eu cuidando do meu futuro. Quando diz, cuida da tua velhice, é o teu futuro, jovem, adolescente, criança. Porque vai vir dias mal. O escritor Salomão, ele escreve pelo Espírito para a gente preparar, porque ele sabia. Aqui ele já estava na velhice dele. Ele sabe tudo que aconteceu na vida dele. Ele sabia o que ele passou, as lutas, as dificuldades, as facilidades. Mas talvez ele não tinha se preparado. Então, ou se preparou. Ele está aconselhando a gente. Se prepare para a tua velhice. Não montou tesouro, mas não gaste tudo que você ganha, porque na velhice você vai precisar. Hoje, irmão, eu sinto falta do que eu não guardei, do que eu gastei. Eu sinto falta. Hoje eu não tenho essa necessidade. Mas Deus está suprindo todas. Então, irmão, cuide. Não pensa que você ganha bem, tem um salário bom, que você pode gastar tudo, deve gastar tudo absolutamente. Gastar com bebidas, com festinha. Cuide dos teus bens. Cuida do que Deus te deu, do teu trabalho. Antes que na tua velhice essa porta se feche. Porque tem uma certa... Olha, irmãos, eu fazia teste no trabalho na empresa, eu fazia teste em vários, para um dia, se eu fosse dispensado, eu ter uma porta aberta. Fiz vários testes, várias empresas de ônibus, mas não necessitei, porque aquela porta que eu trabalhei, foi Deus que abriu. Então eu já me preparava para quando viesse a minha dispensa, eu não servisse mais para aquela empresa, eu ter outra porta aberta. Mas não precisei, mas me preparei. Quando eu tinha empresa na época, tem muitos anos, que eles faziam teste, passavam, mas eles não aceitavam por causa da minha idade. Aqui tem umas empresas que pegam pessoas até 40 anos acima, não pega. Principalmente no serviço que eu fazia. Então, prepara. E eu comecei, aí eu via que a minha idade já estava avançada na época, e eu comecei a preparar para adquirir um bem para me trabalhar. Meu sonho era adquirir um caminhão para me trabalhar. Procurei, mas só fazia ali cadastro, um lugar para trabalhar, onde eu podia me fichar. Eu e meu caminhão achei. Aqui em Goiânia tem vários lugares, e a partir de Goiânia também tem. E agora o caminhão, achei para a cidade para comprar, mas aí é a minha conversa, tem que esperar um tempo, não é para agora, é para o futuro. Muitas pessoas olhavam assim para mim, não entendiam, mas não veio, irmão. Não tive necessidade porque eu me aposentei, não por idade, por validade. Porque essa, eu não estava preparado porque eu estava buscando.
Ontem na pregação da noite eu entendi. Eu não estava preparando para fazer um trabalho caminhão, não estava preparado. Eu não era meu tempo. Deus está me preparando para outra coisa. Talvez para o dia de hoje. E eu sei que Ele está me preparando para o futuro. Muitas vezes você não sabe se preparar. A preparação é dolorosa. Quando você não entende essa palavra. Se prepara para a tua velhice, para o dia da morte. Agora nós temos que preparar o dia em que meu espírito tirar esse corpo, deixar esse corpo. Vigiando, como nós lemos, né? Vigiando e orando, porque a carne é fraca. É através da carne que entra o pecado. É através do meu desejo. Como leu que ele diz o escritor, do versículo 1 ao 9 diz assim: lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus, maus dias, e cheguem os anos dos quais venha a dizer, não tenho nele contentamento. Antes que se escureça o sol, e a luz e a lua e as estrelas se tornem, havia as luzes depois da chuva. No dia em que tremerem os guardas da casa e se curvarem os homens fortes e cessarem os moedores por já serem poucos e se curvar, escurecerem, o que olham pelas estrelas, e as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moitura, e se levantar a voz das árvores e todas as vozes do canto se baixarem, como também quando temerem o que está no alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira. Aqui é a preparação. Quando vier os dias maus, quando fechar as portas, quando você não tiver força mais, é quando fala da moedura, não tiver força mais no teu trabalho, que você costuma fazer cotidiano, quando a tua mente começar a ficar fraca, te cuida no dia bom, porque os dias maus virão. Não sou eu que falo, é a própria Sagrada Escritura. O dia da tua fraqueza virá, o dia da tua velhice virá. Se apegue com Deus, honra a Deus. Ouve as pessoas mais velhas, ouve conselhos bons. Do versículo 10 ao 14 diz assim: todo o dever do homem consiste em temer a Deus, em guardar os seus mandamentos. É o nosso dever, irmão. É guardar os mandamentos de Deus. É ouvir, é temer o Senhor, obedecer ao Senhor, guardar os mandamentos, os ensinamentos dele. É o dever de todo homem. Agora, não é só na meninice, na mocidade, na velhice também. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escrito e a retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dados pelo único pastor. E demais disso, filho meu, atenta, não há limite para fazer livro, e o muito estudar enfado é da carne. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer juízo, toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Nós vemos sobre o nosso futuro, principalmente essa parte. Deus há de trazer a juízo o que nós fizemos, seja bom, seja mal. Se prepare os dias bons, mal passe o dia bom com alegria,
não se dedica muito a leituras, porque muita letra mata, que vivifica o espírito. Procura agradar a Deus, andando em retidão, fazendo a vontade dele. Procure sempre agradar a Deus obedecendo. Quando fala de temer o Senhor, não é temer, é obedecer, ouvir os ensinamentos dele, seguir os ensinamentos dele, viver na presença de Deus. Esse é o dever de todo homem, temer e obedecer a Deus. Essa é a mensagem do livro de Eclesiastes, hoje nós estamos encerrando, capítulo 12. Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, agradeço por mais um dia, por mais um vídeo, pela vida de teus filhos e tuas filhas. Peço ao Senhor que os abençoe, supra necessidade, na área de saúde, na área familiar, todas as áreas, Pai. Tu sabe que teus filhos têm pedido, sabe a necessidade de cada um de nós, Pai. Abençoa teus filhos e tuas filhas, em nome de Jesus, amém.